Abrindo o Jogo, com Edilene Lopes. Entrevistas marcantes e informativas. O secretário de Governo da Prefeitura de Belo Horizonte, Adalclever Lopes, do MDB, concede a primeira entrevista depois de ter sido ouvido pelo Conselho de Ética da Prefeitura, que apura a denúncia apresentada pelo ex-chefe de gabinete de Calil, Alberto Lage, de que o secretário de Governo estaria arrecadando recursos de Caixa 2 e estaria interferindo na CPI da BH Trans. Bom dia, secretário. Muito obrigada por nos conceder essa entrevista, viu? Bom dia. Eu é que agradeço muito a oportunidade da Rádio Itatiaia e de você, Edilene, de me dar essa oportunidade de me defender e de me ouvir na Rádio Itatiaia. Secretário, para ficar bem claro, como é que foi o teor do depoimento do senhor no Conselho de Ética e qual que foi a real denúncia feita pelo ex-chefe de gabinete? Bom, primeiro ele fala que eu fiz uma interferência, o Gabriel, Azevedo, fez uma denúncia, ele também, que eu teria interferido na CPI. Eu apresentei, inclusive, o vídeo às pessoas que ouviram e que deixo claro de que, na verdade, era uma conversa corriqueira minha e com o Gabriel Azevedo, porque o Gabriel Azevedo ele era líder do maior bloco governista. Então, portanto, tinha essa questão da BH Trans, que eu nem fazia parte, não fiz parte da conversa, porque era da BH Trans com o vereador. O prefeito me chamou e me perguntou o que eu achava. Eu disse que o melhor seria, ao término da CPI, a conclusão ser o fim, e depois criar uma comissão para se formar ou uma nova empresa, autarquia, ou se ela ia ficar subordinada a alguma secretaria. Essa foi a conversa. O prefeito disse, bom, então veja isso lá com o Alberto. Eu saí da sala do prefeito imediatamente, fui à secretária do Alberto, ele nos recebeu, eu e o vereador Gabriel, ele encaminhou o projeto de lei à Câmara Municipal, que foi votado, o fim da BH Trans, e fez um decreto. E eu fui até vencido, porque eu disse que isso ia ser o final. Ele falou, não, eu já terminei as oitivas, já terminei tudo, não tem nada. O mais rápido possível eu vou terminar com isso, porque eu preciso criar a comissão para criar a nova concepção. Fui voto vencido porque eu achava que tinha que terminar, porque podia surgir algum fato novo, então teria que terminar para fazer a coisa. Mas ele não, ele imediatamente, fui voto vencido, o prefeito fez o decreto, e ele continuou. Como ele não terminou, o prefeito, ele sozinho, por conta dele, lógico, ele imediatamente fez um decreto, quando viu que a coisa estava indo longe, e falou, vamos esperar para terminar a CPI, para depois criar a comissão especial. Eu não participei desta conclusão do prefeito, mas eu posso afirmar que se o prefeito tivesse me perguntado, eu tinha dado a mesma opinião, que ele deveria suspender a comissão até o fim da investigação da CPI. Deputado, a suspensão dessa comissão instaurou uma guerra entre o deputado Gabriel Azevedo e o senhor. Tem um áudio da conversa de vocês dois que eu gostaria de ouvir e queria que o senhor falasse sobre isso depois. Pois não. Vamos ouvir esse áudio. Gabriel, desculpa aí, estou mandando um áudio, mas é o seguinte, quando puder você me ligar, a questão do Dulim lá, não tem nenhum problema para nós, pelo contrário, o Dulim relator seria ótimo para a gente, tá? Daquela construção do acordo, se você puder ver isso lá, era muito importante. Ele já tem alguns votos lá e, se você concordar, ele seria um relator, inclusive é professor de direito constitucional, conhece bem, uma figura, e não tem pedido pessoal meu nenhum para o caso do Reinaldo ser relator, não. Tem nenhum problema, pelo contrário, gosto muito do Reinaldo, tem uma relação excepcional, mas não há pedido pessoal não, pelo contrário. Em termos partidários, até pela composição que a gente tem com o Tibé, seria muito importante se você pudesse colocar o Dulim para a gente, né? Mas fica a seu critério aí, sem nenhuma interferência, o que vocês escolherem, tá bom. Agora, de preferência do governo, seria o Dulim, tá bom? Um abraço, obrigado. Secretário, para todo mundo em casa entender, que posição é essa que o Dulim poderia assumir e qual que foi a posição do senhor nesse trato, nessa conversa? Como ele era
o principal líder do maior bloco de governo e eu, secretário de governo, a gente conversava, muitas conversas, né, sobre tudo. E ele pergunta, depois de escolhidos os membros da CPI, qual dos dois. Eu dei uma opinião, até porque o Dulin é professor de direito constitucional. Eu achei que ele seria ótimo. E fui vencido também de novo, porque na verdade não foi o Dulin, foi o Reinaldo Gomes, o relator. Essa é a grande verdade, né? Ele me perguntou, achei, e falo ao final, tá claro aí que não tem nenhuma interferência, e qualquer um que ele escolheu, os dois são excepcionalmente bons deputados, bons vereadores, desculpa. A colocação dele é que com a escolha do Dulin, talvez o senhor pudesse ter uma influência maior na CPI e trabalhar a favor das empresas de ônibus? De jeito nenhum, em hipótese nenhuma, até porque empresa de ônibus eu nunca participei aqui em Belo Horizonte, porque isso é um assunto que era exclusivamente da BH Trans e que ele trata isso com o presidente da BH Trans e com vários outros membros que fazem parte da empresa. Eu não participei dessa conversa. Então o senhor não tentou interferir na CPI da BH Trans de forma nenhuma, não é isso? De forma nenhuma, tanto que no próprio áudio fica claro, ele fala aí, no áudio eu mostro, e ainda fala, olha, eu não quero interferir em momento nenhum, por conta de vocês. Ele é que me perguntou o que eu achava. E eu, como secretário de governo, dei uma opinião, mas disse que isso não era da nossa competência e que ele fizesse isso da forma que ele achasse melhor. E assim o fez, tanto escolheu o Reinaldo. Secretário, como é que começou essa confusão, essa desavença entre o senhor e o ex-chefe de gabinete Alberto Lage e essas denúncias sobre Caixa 2? Tem algum fundamento nisso? É uma loucura. Você imaginar como é que alguém vai fazer. Olha, o Calil, depois da Roda Viva, o que acontece? Ele passou a ser uma figura nacional, enxergaram ele como presidente da República, vice-presidente, senador e principalmente até como governador. Agora, o que ele faz a mim são alusões, o Alberto Lages, inclusive acusações e alucinações, né? Porque como é que uma pessoa pode dizer, eu acho que ele, se tivesse essas informações, por dever de ofício, ele teria que ter comunicado oficialmente o prefeito, que não fez. Inclusive, quando ele faz a acusação por achismo ou mera impressão é uma coisa maluca. Você tem, inclusive para o direito processual penal, a acusação deve acompanhar de provas e de fatos. E isso até agora não ocorreu. O ônus da prova é de quem acusa está no artigo 155, né, do caput do CPC, que diz que o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, desculpa. O senhor já entrou na justiça? O senhor vai processá-lo pelas denúncias que ele tem feito, pelas declarações que ele tem dado? Olha, o Gabriel me fez uma ameaça direta. Eu fiz a transcrição disso numa ata cartorial, né, ata notorial. Fiz também a ameaça que me faz o vereador Gabriel e estou tomando providências jurídicas contra os dois. E providências jurídicas que eu acredito que eles vão ter que provar, e estou tomando todas as medidas judiciais contra os dois. Parece que o Alberto Lage mostrou ao Conselho de Ética algumas conversas que podem trazer algumas provas ou novas informações relacionadas a essa denúncia de Caixa 2. O senhor tem algum temor de alguma conversa que o senhor tenha tido com ele e que possa trazer uma nova polêmica? Nenhuma, até porque eu acho que não existe campanha, como é que vai ter Caixa 2? Hoje o partido, todos os partidos, inclusive o partido que o prefeito pertence, é um dos maiores partidos que a campanha é feita com o dinheiro do partido. E ele é um dos partidos que é o partido do prefeito, que é o PSD, que tem o maior fundo eleitoral. Então não faz sentido, isso é a maior mentira. Como eu disse, é uma alusão. E parece até que quando ele dá aquela entrevista, ele ri no meio da entrevista, meio desconexo. Não dá para entender, não. Ele deve estar com algum problema que deve procurar alguma ajuda, né? Teve, de fato, pedido de pesquisa para a agência de publicidade? Que pesquisa é essa? Seria uma pesquisa de intenção de voto? Seria outra pesquisa? Não de intenção de voto. Teve sim. Eu conversei com o prefeito, ele falou, você deve conversar com a área de comunicação. Eu imediatamente saí de lá, fui à sala do meu secretário adjunto, que à época era o próprio Alberto, conversei com o Alberto e disse ao Alberto o seguinte, olha, vamos fazer uma pesquisa para ver essa questão do Covid.
tá, hoje grande parte tem uma política de ambulâncias que vem o estado inteiro, pega a ambulância e traz o doente para cá, e tinha superlotado os hospitais de Belo Horizonte. Tinha o problema do comércio fechado. Eu queria uma pesquisa sobre isso. Fomos a pessoa responsável pela comunicação e também a procuradoria, que falaram o seguinte: nós não podemos fazer pesquisa fora de Belo Horizonte. Então, portanto, o assunto nunca mais foi trocado. Eu nunca falei com o Cacá Moreno, nunca tive uma conversa sequer sobre esse assunto, e o assunto morreu ali. Quando a Procuradoria e também a comunicação, que é a secretária, né, de Assuntos Institucionais, disse que não poderia fazer, o assunto foi abortado, né? Quer dizer, ninguém mais falou desse assunto e não houve mais nenhuma conversa sobre pesquisa eleitoral de forma alguma, porque nós não estamos nem em período eleitoral, e o Calil, que foi, lógico, colocado depois do Roda Viva como tudo. Ele tinha acabado de ganhar a eleição, isso foi em fevereiro. Como é que ele ganhou a eleição em janeiro e em fevereiro já ia fazer pesquisa eleitoral? É uma coisa assim, sem nenhum nexo. Agora, pedir pesquisa sobre as questões da cidade e o que estava acontecendo, eu pedi sim. Pedi para saber qual que era o impacto no comércio, qual que seria o impacto desse pessoal todo que via do interior. Por exemplo, nós temos Ribeirão das Neves, tem 400 mil habitantes e nenhum leito. Então, o que acontecia naquela época? Vinha todos para Belo Horizonte, tinha uma superlotação. E eu, como secretário de governo, queria fazer uma avaliação sobre isso, mas a comunicação e a procuradoria disse claramente que não podia fazer. Então, não houve nenhum pedido ao senhor Cacá Moreno, ele nunca recebeu uma ligação minha, nunca falou comigo sobre esse assunto. O senhor acredita que, quando foi feita a denúncia em relação ao pedido de pesquisa, a intenção seria sugerir que o pedido para a pesquisa fosse, na verdade, um despiste para fazer uma pesquisa superfaturada e guardar dinheiro para a Caixa 2 ou algo do tipo, como já foi comum em anos anteriores, envolvendo outros personagens em escândalos de Caixa 2? Bom, o senhor acha que a tentativa era sugerir isso? Olha, em hipótese nenhuma. Quem conhece o prefeito Alexandre Calil, que ele fala que, inclusive, quando ele encerra o decreto, que eu que falei, sabe da personalidade dele forte, e ninguém consegue, em hipótese nenhuma, fazer a cabeça do prefeito. Ele que toma as decisões, e muito bem, por isso que ele é muito bem avaliado. E ele nunca fez, não tem uma vírgula sobre o prefeito, fez uma campanha 100% aprovada pelo TRE, e quando dizem que eu fazia aquilo para poder arrecadar, para me escorar, olha, eu fui 4 vezes deputado estadual, presidente 2 vezes da Assembleia, sendo que das 4, as 3 fui eleito na oposição. Pelo contrário, eu no TRE, o que eu tenho lá são doações minhas formais ao candidato, que era o meu candidato a governador à época. Então, eu em hipótese nenhuma faria isso, nem o prefeito. O prefeito nunca fez isso, não faz, e quem conhece o Calil sabe muito bem que o Calil é uma pessoa muito séria e libada, que jamais permitiria isso, e hoje é feito tudo a campanha é feita com o dinheiro do partido. Secretário, nós estamos caminhando para o finalzinho da entrevista. Ao que o senhor atribui essa guerra dos vereadores com o senhor? E o senhor acha que existe a possibilidade de isso culminar na saída do senhor do governo? Como é que está essa situação? Bom, primeiro, não é a Câmara, são alguns vereadores. Antes, eu era um sujeito que articulava 100%, porque eu era presidente da Assembleia, com todos os partidos. Hoje eu articulo para uma parte só, que é do Alexandre Calil, que é o prefeito. Então a insatisfação é de um grupinho que já está trabalhando politicamente, pensando em 2022. Então eles fazem essas mentiras, conta e usa o coitado desse menino, que inclusive jogaram ele no fogo, né? Eles são da antiga turma do chapéu, como você mesmo fez uma entrevista muito bem feita, que mostra que são nossos adversários políticos históricos.
do meu partido, dos meus aliados, que eu sou do MDB. Quando o senhor fala do menino que eles estão jogando no fogo, o senhor diz que é o Vitor, o chefe de imprensa da prefeitura? Você imagina, o Vitor vai lá e mostra que recebeu que ele me ameaça, que ele disse que o Adalclever vai ver que o prefeito não podia, sozinho, por mais burro que fosse, ter tomado essa decisão sozinho, que teve a minha contribuição. De suspender o comitê? Aí abre uma CPI contra o Vitor. Aí amanhã abre uma CPI contra... Quer dizer, todo dia tem uma CPI. Banalizaram o instrumento CPI, né? Então fazem isso com um amigo que era da turma do amigo deles de muitos anos, colocam o moço no fogo. Ele tem família, é casado. O que fizeram com o Vitor também é um absurdo total. Quer dizer, jogaram o amigo ao fogo. Inclusive, numa época passada, tem uma reportagem, inclusive feita nacionalmente, onde houve um roubo de dados do Twitter do Planalto, na época que o Michel Temer era o presidente, e que o próprio Gabriel acusa que foi o Alberto Lages quem fez, e não ele, e tinham feito juntos. Eu até vou deixar aqui na Rádio Itatiaia uma cópia dessa reportagem que diziam isso na época. Se é verdade ou não, eu não sei, mas foi noticiado nacionalmente. Secretário, o senhor acha que nesse cabo de guerra a pressão de alguns vereadores pode derrubar o senhor do cargo, ou o senhor acredita que não, o senhor deve ficar firme como secretário de governo do prefeito Alexandre Calil? Bom, essa é uma prerrogativa do prefeito. Eu disse para o prefeito que estava à disposição, se eu atrapalhasse, que estava à disposição o meu cargo, a hora que ele quisesse. Ele rechaçou na mesma hora, disse que hipótese nenhuma confiava em mim e tem certeza do trabalho que eu faço e que eu sairia com ele em março. E que ele tem certeza que conhece o meu trabalho. Eu disse que ia provar tudo, como hoje foi ouvido pela Comissão de Ética, e espero com resiliência o resultado dela. O senhor sair com ele em março significa que ele deve renunciar para concorrer ao cargo do governo do Estado e que o senhor vai coordenar a campanha dele? Não, eu saio em março, né? Eu no mês de março sou pré-candidato a deputado estadual, me pretendo candidatar a deputado estadual e eu saio no mês de março. Agora, o prefeito ele é que vai decidir se sai ou não para frente, se fica. Eu acho que é muito cedo para ele tomar essa decisão. Eu já tomei a minha, eu sou pré-candidato a deputado estadual, eu saio no mês de março. Secretário, muito obrigada pela entrevista, pela atenção, por ter escolhido falar com a gente primeiro, depois do depoimento do senhor no Conselho de Ética. Muito obrigado, eu que agradeço a todos os ouvintes da Itatiaia e tenho certeza, acredito em Deus e na verdade, tenho certeza que esses fatos mentirosos vão ser elucidados e apurados e a justiça tomará a medida cabível necessária contra aqueles que me acusam. Muito obrigado e bom dia, secretário. Muito obrigado, bom dia a todos. Nós ouvimos o secretário de governo do prefeito Alexandre Calil, Adalclever Lopes. Nosso agradecimento também aos nossos ouvintes que acompanham o podcast Abrindo o Jogo. Quem quiser enviar sugestões pode fazê-lo pelo e-mail edilenelopes@itatiaia.com.br ou também pelo meu Instagram, @repórter Edilene Lopes. Uma ótima semana para vocês. Abrindo o Jogo com Edilene Lopes.